Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Orando Sem Cessar. É a última lição, a lição de número 13. Vamos estudar no dia 31 de março de 2019. Uma lição maravilhosíssima. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, também pelo seu carinho de estar conosco aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente da EBD, aluno da Escola Bíblica Dominical, foi muito bom estar com você durante esse trimestre. Ao longo desse trimestre, nós tivemos a grata satisfação de estudarmos sobre batalha espiritual, a guerra do povo de Deus contra as hostes do mal, com o professor e pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, São Paulo, que também faz parte da comissão aí, do Conselho Doutrinário da CGADB. Portanto, um homem muito preparado e que ao longo desse trimestre nos ensinou verdades profundas e maravilhosas da parte do Senhor nosso Deus. Nessa lição de hoje, Orando Sem Cessar, o nosso tema, o nosso texto áureo aí é Orai Sem Cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17, e a nossa verdade prática. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes eu gostaria de pedir a você, que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Também não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso nos ajuda muito. Também comente os nossos vídeos, o nosso subsídio. Deixe aí uma palavra sobre o assunto, se você estiver gostando. E se você não estiver gostando, deixe aí também uma crítica, uma sugestão, para que possamos melhorar o nosso conteúdo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 6, os versículos do 5 ao 13. É a chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso. É sobre isso que nós vamos estudar. E eu quero incentivar você a fazer essa leitura aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o último versículo, ler todo o contexto para que você possa entender a situação aonde está inserido aí a oração do Pai Nosso. Leia todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é bem curtinho, é do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. A oração do Pai Nosso, ela faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e esta oração ela vai nos ensinar muitas coisas, das quais nós vamos ver aqui ao longo do nosso conteúdo. O nosso primeiro ponto vai falar aí sobre a oração. A oração ela é tão interessante, a oração é a espinha dorsal do cristianismo. Sem oração, o cristianismo não teria sobrevivido até aqui. Sem oração, eu e você não teríamos sobrevivido até aqui. Isso dizendo espiritualmente.
Nós não teríamos chegado até onde chegamos se não fosse o poder da oração, né? Que esse instrumento tão glorioso que Deus deixou ao nosso dispor. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, ela foi utilizada por Lutero, né, quando ele escreveu um comentário sobre a oração do Pai Nosso, né, junto com os 10 mandamentos. Ele fala também, né, sobre o Credo dos Apóstolos, né, no seu Catecismo Menor, né, que foi escrito em 1529. Isso mostra a importância dessa oração, né, feita por Jesus e ensinada aos seus discípulos. Mas não foi só Lutero que descreveu, detalhou, né, a oração do Pai Nosso. Um dos grandes teólogos, né, do período iluminista, o teólogo Calbart, também escreveu, né, bastante sobre a oração do Pai Nosso. Tal é a importância dessa oração, né, no cristianismo e na vida de todos os cristãos em geral. Nosso primeiro ponto aí, nós já falamos, vai falar sobre oração, e o primeiro item, ele vai definir oração, né? Vai definir oração. Mas eu gostaria de remontar a uma fala, né, do saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro O Manual da Escola Bíblica Dominical, onde ele diz que oração é uma via de mão duplas, onde daqui para lá vai nós, né? Vamos nós, carregado de dores, de problemas, carregado de sofrimento, de angústia, e de lá para cá vem o Senhor Jesus, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo alegria para o nosso coração. Alguém já definiu oração, né, como o sussurro da alma, o suspiro da alma, né, como o gemido da alma. A oração é o instrumento pelo qual nós falamos com Deus e ouvimos também a sua voz. Quando nós oramos, nós estamos num diálogo, num franco diálogo com Deus. É assim que a declaração de fé das Assembleias de Deus, né, define oração, o diálogo do cristão com o seu Criador, né, com o Senhor nosso Deus. Nessa oração do Pai Nosso, né, Jesus ensina os discípulos a orarem, né, dizendo: quando vocês orarem, né, entrem no quarto de vocês e orem da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, né, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma maneira que a sua vontade é feita no céu, nos ensina a fazê-la também na terra. Que coisa maravilhosa, né? Que oração maravilhosa. Então, nós estamos apenas aí definindo oração. No segundo item, nós vamos ver aí sobre exemplos bíblicos de oração. Não faltam exemplos, né, de oração no Antigo e também no Novo Testamento. Nós temos como exemplo de oração o nosso patriarca Abraão, também Isaac e Jacó, os seus, né, posteriores, aqueles que foram os continuadores, né, da promessa. Nós vemos também como modelo de oração Moisés, Samuel, Elias. Nós vemos como modelo de oração também, né, o rei Ezequias, um homem de oração, que Deus respondeu a sua oração e lhe acrescentou 15 anos de vida. O que dizer da nossa irmã Ana, que orou ao Senhor e teve um filho por meio da oração? Deus deu a ela um filho atendendo o gemido do seu coração, quando as palavras não eram propícias, quando as palavras não, né, conseguia definir a angústia da sua alma. Deus ouviu a oração da nossa irmã Ana e lhe deu um filho. Mas o que dizer da oração do próprio Jesus, né, dos apóstolos? Aliás, exemplo de oração no Antigo Testamento
é o que não vai faltar, né? O nosso comentador colocou alguns dos exemplos de oração apenas para dar um pontapé inicial, mas você mesmo aí no preparo da sua lição, você vai estar lembrando de muitos outros exemplos de pessoas que oraram ao Senhor e foram atendidas. Até mesmo o profeta Jonas, quando ele diz: do ventre do inferno clamei ao Senhor e ele ouviu a minha voz. Naquele dia fatídico, naquele dia angustioso, onde ele está no ventre do grande peixe, ele ora ao Senhor e Deus responde às suas orações. Terceiro item aí, Jesus e a prática da oração. Jesus viveu uma vida de oração. Jesus orou para escolher os seus discípulos, Jesus orou pelos seus discípulos, e ele diz: Pai, eu não rogo somente por esses, mas rogo também por aqueles que ainda hão de crer em mim, que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus orou pelos seus discípulos e orou por nós hoje, né? Nós somos alvos da oração de Jesus, quando ele ora a chamada oração sacerdotal. Jesus orou no Getsêmani, no momento da agonia, quando ele não queria ficar longe do Pai. O peso dos nossos pecados estava sobre ele e ele não queria ficar longe do Pai. Naquele dia angustioso também, ele orou ao Senhor, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Jesus orou também no seu batismo. A Bíblia diz que, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. Isso quer dizer que, no momento do batismo de Jesus, ele estava em oração. Ele estava em uma comunhão perfeita com o Pai Celestial. Jesus orou também na ressurreição de Lázaro. Ele orou na ressurreição de Lázaro para que Lázaro fosse ressuscitado, para que Lázaro saísse para fora. Mas Jesus, ele passava, na verdade, tempos a fios orando, né, e buscando uma íntima comunhão com o Senhor, com o Pai. Que modelo maravilhoso, que exemplo maravilhoso, o exemplo deixado por Jesus. No nosso segundo ponto aí, a oração do Sermão do Monte, ou oração no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um sermão onde Jesus, ele trata sobre várias situações. Ele fala sobre oração, ele fala sobre esmola, ele fala sobre o verdadeiro discípulo de Jesus, como nós podemos ser discípulos dele, né? A ética do reino, né? No capítulo 5, né? Onde nós encontramos ali as bem-aventuranças, as beatitudes, Jesus fala sobre os princípios éticos do reino, né? Que é promover a paz, ser misericordioso, né? Ser contrito de coração, ser pessoa que tem condição de chorar quando precisa de chorar, né? Se alegrar com a alegria de alguém, mas ser capaz de chorar pela tristeza de alguém e, mais especificamente, ser capaz de chorar pelos nossos próprios pecados, né? Então Jesus, ele vai falar sobre a equação da justiça ali no Sermão do Monte, nas Beatitudes, e quando chega no capítulo 6, né, de Mateus, ele vai tratar sobre a questão da oração, né? E quando Jesus vai tratar sobre a oração, é para corrigir distorções que existiam, né, no mundo farisaico a respeito da oração. Os fariseus, eles passavam horas em pé nas praças orando, né? O jejum dos fariseus era um jejum para se mostrar. Eles pareciam que estavam tristes, né, ali humilhados, fazia questão
de que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. Faziam questão de saber que eles estavam orando. Faziam longas orações na praça, em pé. Quando alguém passava, olhava, puxa, esse homem é um homem de oração. Um dia eu quero ser um fariseu como ele. Um dia eu queria ser um homem de oração como ele. Mas na verdade era apenas para se mostrar. O coração deles estavam longe de Deus. Tanto é que Jesus disse certa vez, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim, como já dizia o profeta Isaías. Então, oração nas praças e na sinagoga. Quando Jesus ele está repreendendo os discípulos para dizer que eles não deveriam orar como os fariseus em pé na praça, não é porque é proibido a orar nas praças. Jesus também orou em público, né, no período mesmo onde houve a ressurreição de Lázaro. Jesus estava em um local público e ele orou a si mesmo. Ele buscou ao Pai a si mesmo. O que Jesus está condenando é a prática de orar para se mostrar. A prática de orar para que outros nos vejam e nos elogiem. Quando os fariseus faziam esse tipo de coisa, eles tomavam esse tipo de atitude, Jesus dizia, em verdade vos digo, que já recebeste o vosso galardão. Já receberam o galardão deles. O que eles queriam é um tapinha nas costas e que alguém dissesse, parabéns, você foi muito bem, você se saiu muito bem. Meus irmãos, nós não podemos viver em busca de elogios. O nosso alvo é o reino do Senhor nosso Deus. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é as almas perdidas. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para buscar elogio de alguém, para buscar serviço por alguém, nós vamos ouvir de Jesus essas palavras. Em verdade vos digo que você já recebeu o seu galardão. Vocês já receberam a recompensa de vocês. O segundo item aí, a oração em secreto. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse, quando vocês forem orar, entra no vosso quarto, feche a porta e ore ao vosso Pai em secreto. Ele que vê aquilo que está em secreto, ele vai ver você ali orando e ele vai te recompensar. Também isso não quer dizer que todas as vezes que nós oramos em secreto, nós somos atendidos e nós seremos recompensados. Porque pode ser que estamos orando em secreto, mas não estamos em comunhão com Deus, não estamos em paz com Deus, não confessamos os nossos pecados ao Senhor, mesmo ali em secreto, não abrimos ainda o nosso coração ao Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos ser atendidos, nós vamos ser atendidos em secreto, quando orarmos com o coração sincero, com o coração quebrantado. Porque diz o salmista, um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus, seja em público, seja em privado, seja num local aberto, seja num local fechado. Quando nós oramos ao Senhor com o coração quebrantado, ali nós recebemos a bênção do Senhor. O que Jesus está dizendo, quando ele diz que nós devemos orar em secreto, é para evitar a ostentação e a hipocrisia. Porque nós não devemos orar jamais, né, para ser visto pelas pessoas. Nós devemos orar para buscarmos sinceramente a bênção de Deus intercedendo por alguém que de nós necessita. As vãs repetições. Jesus nos instruiu com essas palavras, orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Né? Também Jesus não está condenando, né, as orações prolongadas e com palavras repetidas. Né? Jesus, ele não está condenando, né, palavras repetidas na oração.
inevitável que quando nós passamos um tempo a mais na oração, quando passamos um tempo considerável na oração, nós repetimos algumas palavras. Jesus mesmo repetiu, né, palavras na oração, né? O que Jesus está condenando aqui é as vãs repetições, né? São repetir palavras, né, sem propósito, ou com o propósito de atrair a glória das pessoas para nós, com a intenção de atrair um elogio de alguém, né, sobre nós. E é exatamente isso que o nosso quarto item vai falar, entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa e repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus, no Getsemane, repetiu as mesmas palavras por 3 vezes na oração, né? Jesus passou noite orando para escolher os 12. Com certeza, essa oração não foi curta. E com certeza também, ele repetiu algumas palavras ou muitas palavras. Jesus mesmo disse que nós devemos orar e nunca desanimar, né? Em Lucas, no capítulo 18, quando na parábola da viúva, que vai pedir a Jesus, né, uma bênção, um milagre, ou pedir ao juiz, na verdade, o juiz da parábola, o personagem da parábola, né, para ajudá-la, né, resolver uma causa que era impossível para ela. Jesus começa a contar essa parábola dizendo que essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A pergunta é, até quando devemos orar? Né? Paulo responde, orai sem cessar. Paulo também responde essa pergunta, até quando devemos orar? Ele responde, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Nós devemos orar em todo tempo. O que Jesus está condenando é as vãs repetições. Repetir palavras bonitas e floreadas apenas para que alguém veja e diz, puxa, como esse cara é bom de oração. Eu gostaria de orar igual ele. Ele ora mesmo, né? Ele ora mesmo, ele passa tempo orando, ele gasta tempo com Deus. Mas é tudo fachada, né? O que agrada ao Senhor não é uma oração longa ou curta, é uma oração feita com o coração quebrantado, porque um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Lembra da oração de Elias, quando ele está diante do altar, esfacelado, né, pelos profetas de Baal, que quebraram os altares do Senhor, né, fazendo clamores a Baal. A oração de Elias é, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus e faça o coração desse povo voltar atrás. Que oração curta, e a Bíblia diz que na mesma hora desceu fogo do céu e queimou o altar e lambeu até a água que estava no rego. Até a água que estava em volta, ali onde eles cavaram e jogaram as talhas de água, o fogo do Senhor queimou. Em uma oração que não gastou nenhum minuto. A oração foi essa. Ó Senhor Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus e que conforme as tuas palavras fiz todas essas coisas e faça o coração desse povo voltar atrás. Oração curta, mas com coração sincero. E o fogo de Deus caiu e queimou o altar, né? Manifestou a glória do Senhor. E Elias pôde, com bravura do Senhor, né, derrotar os profetas de Baal. Então não é uma oração longa ou curta, mas uma oração feita com coração quebrantado. O Pai Nosso, né? Entendendo aqui a oração, né, do Pai Nosso. Porque Jesus ensina essa oração. Quando Jesus começa a ensinar a oração, ele ensina, quando vocês orarem, vocês dizem assim, Pai Nosso que estás no céu. Né? Pai Nosso.
Por que ele não diz Pai meu? Porque Deus não é pai de uma única pessoa, ele é pai de todos nós, né? Ele é pai de todos nós. Se Deus é pai de todos nós somos irmãos e precisamos de comunhão, precisamos de viver em paz, porque somos irmãos. Eu tenho que amar você e você tem que me amar. Você deve me amar e eu devo amar a você, porque você é o meu irmão. Se você disser que não é meu irmão, uma vez que eu sou filho de Deus, então você não é filho de Deus. Porque se eu disser que não sou seu irmão, uma vez que você é filho de Deus, então eu não estou sendo filho de Deus. Mas que palavra doce a palavra pai, né? Pai inspira proteção e cuidado. Jesus mesmo disse: qual de vós que é pai, mesmo sendo mau, se um filho pedir um pão, você vai dar uma cobra, uma serpente? Se o filho pedir se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra, melhor. Ou se o filho pedir um peixe, você lhe dará uma serpente. Mesmo vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais nos dará boas dádivas o nosso Pai Celestial. Né? É muito bom saber que Deus é o nosso Pai, porque o Pai é aquele que nós clamamos, aquele que nós nos aproximamos quando estamos com algum problema, com alguma situação. Nós chamamos o nosso Pai para pedir um conselho. Nós nos aproximamos do nosso Pai para pedir uma orientação. No Dia dos Pais, aqueles que já perderam os seus pais já moram com o Senhor, como o meu pai, a gente se entristece, porque coisa boa é ter o nosso Pai, né? Coisa boa é ter o Pai por perto. Ou está longe, mas sabendo, o meu Pai, Ele me ama. O meu Pai, Ele dá atenção para mim. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E assim como o Pai, Ele corrige o Filho a quem Ele ama, o Senhor também nos corrige em momentos em que tomamos atitudes erradas. Que bom saber que temos um Pai para nos amar, para ser providente para conosco e também para nos corrigir quando nós erramos. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos também sobre as nossas necessidades diárias. Quando Jesus orou, ele orou e nos ensinou a orar, ele ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que ele diz dai-nos hoje? Porque é dependência diária. Assim como nós precisamos do pão diariamente, todos os dias a gente precisa levantar e tomar o nosso café e comer o nosso pão de manhã para aguentarmos esperar o almoço. E quando a gente trabalha até a hora do almoço, a gente precisa de almoçar, precisa de jantar, precisa do café da tarde. A gente precisa constantemente do Senhor. Oração é alimento. Oração alimenta a nossa alma. Nós precisamos constantemente do Senhor. Lembra de quando Deus mandou o maná no deserto? Deus falou com o povo que eles deveriam colher o maná todos os dias, né? Todos os dias, desde o dia de domingo até a sexta-feira. Na sexta-feira caía maná para a sexta e para o sábado. Eles não podiam sair no sábado para colher maná. Mas todos os dias eles tinham que colher. O daquele dia eles tinham que colher. Se eles colhessem a mais, aquilo que eles colhessem a mais dava bicho. O que Deus estava querendo ensinar àqueles irmãos nossos no Antigo Testamento é que nós precisamos aprender a depender diariamente do Senhor, né? Cada dia buscarmos o Senhor, nosso Deus. E Jesus, quando os discípulos estão com o coração, né, pesaroso, né, com o coração aflito sobre o que haviam de comer, sobre o que haviam de beber, Jesus disse para eles: olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Se Deus veste os lírios, que hoje estão bonitos, amanhã eles estão secos, muito mais vestirão a vós. Se Deus se preocupa com os pássaros, que não semeiam e nem cegam, muito mais se preocupará com você. Nós não temos
necessidade para deixar o nosso coração pesaroso, precisamos constantemente da dependência do Senhor. Também, nesse mesmo texto, Deus fala sobre a nossa necessidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Uma das coisas mais difíceis que existe é pedir perdão. O nosso orgulho, a nossa prepotência, às vezes quer nos impedir de pedir perdão. Mas nós precisamos de desarmar do nosso orgulho, do nosso ego e aprender a pedir perdão. Assumir os nossos erros, assumir a nossa culpa e pedir perdão. Nós precisamos também aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Mesmo que eles nem mesmo tenham nos pedido perdão. Mas nós precisamos aprender a liberar perdão contra aqueles que nos ofendem. Porque se não for assim, Jesus disse também: o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por fim, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós precisamos pedir por livramento dos perigos. Pai, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com isso, Jesus não está querendo dizer que Deus é aquele pai carrasco que nos joga para cima da tentação. Mas Ele está nos ensinando a orar para que aquelas tentações que, porventura, elas poderiam vir a nós, que o Senhor nos desvie dela, que o Senhor nos desvie da tentação que podem vir até a nós. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a oração é a maior arma que nós temos. A arma mais eficaz que nós temos para lutar contra as hostes do mal é a oração. É por isso que o nosso comentador, Ezequias Soares, ele deixou esse tema para o final, para fechar, como diz o ditado, com chave de ouro, dizendo que eu e você temos uma arma poderosa. O governo se levantou contra nós, nós temos uma arma poderosa contra o governo, que é o poder da oração. Alguém se levantou contra você no seu trabalho, você tem uma arma poderosa, que é o poder da oração. Alguém se levantou contra você no seu contexto espiritual, religioso, a qual você vive, você tem uma arma poderosa, a arma da oração. Que nós venhamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Que venhamos fazer conhecido diante de Deus os nossos problemas, porque Ele sim tem uma resposta para nós através da oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo. Compartilhe essa mensagem, não deixe de compartilhar, Eu peço que você compartilhe todos os vídeos, mas esse em especial eu gostaria que você compartilhasse, porque você vai abençoar a vida de muita gente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida também. Em nome de Jesus, fique com Deus, até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.